Nós estamos em Hebreus capítulo 13, estamos iniciando o ano, pedindo orientações de Deus, pedindo que o Senhor nos guie, e Deus tem falado ao nosso coração. Já falei a respeito da fé, a respeito de olhar para Jesus, e nós estamos agora no capítulo 13 do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, eu falarei sobre alguns versos nessa manhã, e depois à noite sobre outra metade do texto, tá bom? Então, nós leremos agora de 1 a 6, os irmãos podem abrir o texto, e muitos irmãos aqui chegando no nosso canal do YouTube também, mandando saudação à igreja, ou saudações à igreja, e nós louvamos a Deus por isso, né? Um grupo aqui, um grupo em casa, graças a Deus por isso. Hebreus capítulo 13, de 1 a 6, diz assim o texto sagrado: seja constante o amor fraternal, não sejam negligentes na hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais eu te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. E quem me poderá fazer o homem? O que o homem pode fazer a mim? De maneira nenhuma, Ele jamais nos deixará. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, nós Te damos graças e queremos suplicar, orar e clamar ao Senhor, mais uma vez, que Tu mesmo, ó Deus, fale ao nosso coração. Em Jesus nós oramos. Amém. Hoje vamos pensar sobre os nossos deveres, os deveres sociais da nossa vida, uma vez que nós estamos inseridos na sociedade. Alguns teólogos vão dizer para nós que esse texto, esse capítulo final do livro de Hebreus, tem uma espécie de um compilado de informações que vão tratar a respeito do nosso testemunho, algumas orientações de uma maneira geral sobre a nossa vida. E nessa primeira parte nós vamos observar que ele está preocupado muito com o nosso testemunho social, como nós estamos inseridos na sociedade e como nós podemos então dar um testemunho na sociedade, como as pessoas estão olhando para a nossa vida e vendo os valores do cristianismo em nós. Então, como nós podemos dar um bom testemunho, afinal de contas, mesmo que nós não venhamos a dar conta disso, todos os olhares estão sobre nós. Eu gosto da expressão de Billy Graham, quando ele diz que dificilmente o mundo vai ler a Bíblia, mas o mundo está olhando para as nossas vidas. Os nossos vizinhos, nossos familiares, todas as pessoas que nós temos contato, eles estão olhando para nós e querendo ver se há verdade naquilo que falamos com as nossas práticas. Então, o autor aos Hebreus vai falar aqui para nós a respeito do nosso testemunho. E é muito estranho porque essa expressão de testemunho parece que sumiu das igrejas e nós não falamos mais que o crente precisa tomar cuidado com o seu testemunho, com a forma como ele se porta na sociedade, porque afinal de contas, as nossas escolhas, a nossa vivência vai revelar os nossos valores, vai revelar os nossos conceitos, a nossa própria ética, inclusive a ética cristã, os nossos princípios, as nossas crenças, e a ênfase aqui vai recair no nosso testemunho. E eu quero então ver alguns pontos que o autor bíblico coloca para nós, em que precisamos ter uma grande atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso amor fraternal. Essa expressão ela é muito familiar no Novo Testamento. E o amor fraternal aqui, a expressão no grego é Filadélfia.
Eu achei isso muito interessante. Não é o amor dedicado a Deus, mas é o amor que vem de Deus e por isso amamos os nossos irmãos. É o amor fraterno e essa expressão tem a ver com a consideração mútua de uns para com os outros. Ou seja, esse amor só é vivenciado na igreja ou a partir das pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Esse amor fraternal, ele só pode ser vivenciado na sua integralidade quando nós olhamos para o povo de Deus. Então o mundo não conhece o amor e o mundo precisa olhar para a igreja, olhar para mim e para você e ver que nós temos um amor para com a igreja e um amor para com os nossos irmãos. Precisamos falar da igreja e falar dos nossos irmãos com amor. Precisamos lembrar da igreja e dos nossos irmãos em amor. Quando falamos ao irmão que vamos orar pela vida dele, devemos de fato orar, porque as pessoas estão percebendo, olhando para nós. E aí o autor aos Hebreus vai falar que nós precisamos ter esse amor fraternal. O texto de João, que inclusive nós lemos, fala muito disso. Olha, não podemos amar a Deus e dizer que odiamos o nosso irmão. Não podemos falar que amamos a Deus e não amar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Alguém já disse que na família nós não escolhemos as pessoas que são da nossa família. E na igreja também nós não escolhemos as pessoas que Deus traz para a igreja. E o que nós precisamos entender é que precisamos amar as pessoas que Deus coloca na nossa igreja do jeitinho que elas são. E orar para que Deus as transforme, que Deus cuide, que Deus pastoreie. Mas precisamos entender isso, que nós precisamos amar as pessoas. E o que mais precisamos nesse tempo em que vivemos é de amor. Agora, é interessante que nós, às vezes, dedicamos o amor a determinadas pessoas e esse amor fica completamente restrito a um momento. E aí, se você olhar o texto bíblico, você vai acompanhar a expressão dele e ele diz assim: seja constante. A ideia aqui é da constância no amor fraternal. Literalmente é o seguinte, que você prossiga amando de uma maneira fraterna o seu irmão. A expressão constante sugere que havia então alguns irmãos que amaram os outros irmãos somente por um tempo. Então o nosso amor, ele não tem ou não pode ter prazo de validade, guarde isso. Eu preciso te amar, você precisa me amar, porque nós estamos amando a Deus, e esse amor não pode ter prazo de validade. A gente fala isso, eu vou te amar desde que você não me incomode. Eu vou te amar desde que você não me exorte. E nós vivemos um tempo tão difícil, que quando nós exortamos uma pessoa, ela pensa que nós não a amamos. E o amor fraternal tem essa proposta de estímulo mútuo. Eu preciso te estimular, eu preciso te ajudar e você precisa me estimular. Por isso que essa ideia de troca, de mutualidade, de um amor fraterno, lembrando que Deus é o nosso Pai e que nós todos somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E sendo da mesma família, precisamos ter essa constância no amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Não podemos deixar com que esse amor singelo de Deus em nós seja esvaído. Ou que não haja amor dentro da comunidade cristã. Então precisamos dessa constância, que seja constante o amor fraternal, que você não desista do amor fraternal, que você seja uma pessoa afetuosa para com seus irmãos, para com a sua igreja, que você tenha muito amor, essa consciência de que nós somos filhos do mesmo Pai, e por isso entre os irmãos não pode haver o quê? Ciúmes. E algumas pessoas falam assim, não, mas parece que Deus ama mais determinada pessoa do que eu. Não. Essa ideia do amor fraternal nos nivela e nos coloca debaixo desse Deus que derrama sobre nós o seu amor sem fim por meio de Cristo Jesus. Recebemos a mesma dose ou a mesma quantidade do amor de Deus e por isso temos essa possibilidade de nos amarmos, de vivermos como comunidade, de cuidarmos uns dos outros, de olhar para os outros e perceber aquilo que está acontecendo, aquilo que está tocando a vida dos nossos irmãos. É muito curioso que no Novo Testamento,
O amor é a base da ética cristã. Como nós nos relacionamos? Nos relacionamos a partir do amor. E aí Jesus vai resumir a lei em um mandamento duplo. Ama a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu irmão, porque o amor é de suma importância para o cristão. Eu diria até que é um contrassenso alguém dizer que é cristão e não tem amor fraternal. Não deseja manifestar o amor para com seus irmãos. Agora, é interessante porque na Bíblia, e essa expressão no grego de Filadélfia, fala para nós que o amor, ele é demonstrado em ações concretas. Porque às vezes nós pegamos o conceito do mundo e colocamos sobre a Bíblia. No mundo, amor é sentimento. Por isso algumas pessoas falam assim, eu amo hoje, não amo amanhã. Ou, acabou meu casamento porque eu não amo mais, acabou meu sentimento. Não é isso que a Bíblia fala. Amor na Bíblia tem a ver com ações concretas que revelam amor. Então o que nós precisamos fazer? Demonstrar aos nossos irmãos que nós os amamos. E como você demonstra? Aí você precisa criar aí dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, formas, estratégias de mostrar às pessoas que convivem com você na mesma comunidade que você as ama. Por exemplo, quando você sente falta de alguém, o que você tem que fazer? Mandar uma mensagem, fazer uma ligação, se fazer presente na vida da pessoa. Quando alguém está passando um momento difícil, o que você precisa fazer? Ligar para ela, marcar um encontro. Agora, por conta da pandemia, talvez seja um pouco mais difícil, mas se mostrar, deixar com que o conceito do amor seja uma realidade. É interessante que Paulo vai dizer para nós que um dia nós não precisaremos mais da esperança, nem da fé, mas que no céu o que vai reinar para sempre é o amor. E precisamos ir treinando essa atmosfera, essa ambiência do amor de Deus em nossas vidas. É interessante que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele fala o seguinte: consideremo-nos uns aos outros. Você precisa olhar para o seu irmão, para a sua irmã, com consideração. Ele diz o motivo: para nos estimular ao amor. Você precisa estimular o seu irmão, a sua irmã, a amar mais a Deus. Estimular o seu irmão e a sua irmã nas boas obras. E aí ele diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns irmãos. Tinha alguns irmãos lá da igreja que estavam fazendo o seguinte: não vou participar do culto, vou deixar de congregar. Olha que interessante, como é costume. Tinha algumas pessoas lá que se acostumaram a viver longe da igreja. E aqui que ele vai falar o seguinte: para essas pessoas o que nós precisamos? Estimular eles no amor. Lembrá-los que eles precisam ter amor a Deus para prestar culto e que eles possam voltar a congregar com a gente. Agora, nós não podemos cair no erro de pensar que nós não precisamos da igreja e que nós não precisamos dos nossos irmãos, porque são os nossos irmãos que são canais de Deus para nos estimular ao amor e às boas obras. E ele diz isso: olha, o tempo, o dia de Jesus está se aproximando. Então veja que os laços da comunidade, a comunhão da igreja, combate a apostasia. Porque a apostasia sempre começa ou inicia-se com o distanciamento da igreja. Vai se distanciando, deixa de crer em algumas coisas, e aí quando a gente vê, a pessoa está fria espiritualmente e já não crê mais na Bíblia, no Senhor Jesus. Então veja que os laços da igreja, a comunhão da igreja, pode combater essa frieza espiritual, porque na realidade o amor cristão, ele é contagiante. Quando você vê uma pessoa trabalhando na igreja com amor, você fala assim: eu também quero servir dessa mesma maneira. Então que seja constante em nós e entre nós, nesse 2022, o amor fraternal. Lembrando a expressão de Jesus: nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O mundo vai saber que nós somos cristãos se nós demonstrarmos esse amor uns
para com os outros. Em segundo lugar, dá uma olhadinha aí comigo no texto, no versículo 2, ele fala para que nós não sejamos negligentes com a hospitalidade. No primeiro século havia poucos hotéis e alguns hotéis, algumas hospedagens não tinham boa fama, porque as meretrizes ficavam nesses hotéis. Então os irmãos pregadores, os missionários, aqueles irmãos do primeiro século precisavam fazer as suas viagens e eram itinerantes e precisavam ser acolhidos na casa dos nossos irmãos. Na igreja primitiva, uma das marcas dos cristãos era a hospitalidade, a disposição de acolher as pessoas em suas casas. E parece que nesse contexto nosso, nós perdemos essa marca tão especial que a igreja primitiva tinha. Nós não somos mais hospitaleiros. Parece que a nossa casa virou somente um reduto nosso particular. E não é uma casa que acolhe as pessoas. Hospitalidade vem de hospital. E no hospital, o que acontece com a gente quando a gente precisa do hospital? Nós somos tratados no hospital, sim ou não? Somos acolhidos no hospital? Somos alimentados no hospital? Inclusive, falar de alimentação, tem muita gente que reclama da comida do hospital. Que a comida do hospital é isso, é isso, é isso. Todas as vezes que precisei ficar internado, eu não tive e não tenho problema com comida do hospital. Inclusive, quando eu fui capelão aqui no hospital da Unimed, da primeira vez que passei aqui, eu tinha contato lá com as cozinheiras e eu almoçava junto com a equipe médica. O que eu estou querendo dizer? Que lá no hospital há uma preparação da alimentação, do leito, da limpeza, do tratamento clínico. Então o que nós precisamos entender é que nós precisamos acolher os nossos irmãos que estão sofrendo com amor, com carinho, com cuidado. Precisamos levar os nossos irmãos para as nossas casas. É muito triste isso, porque vivemos uma sociedade tão fragmentada, uma sociedade tão marcada pelo individualismo que nós não temos mais tempo de cuidar das outras pessoas. As nossas casas, basicamente, segundo o texto bíblico, deveriam ser uma espécie de um hospital. Imagina a sua sala como enfermaria, e você acolhendo as pessoas, ou até mesmo a sua cozinha como uma enfermaria, e você cuidando, tratando das pessoas, ouvindo as pessoas. É claro que nesse momento específico da pandemia, nós não podemos ficar recebendo pessoas em nossa casa, mas que esse conceito fique guardado em nossos corações. Porque às vezes as pessoas estão sofrendo, que elas precisam de um abraço, de um acolhimento, a gente pode levá-las para a nossa casa, fazer um café, um chá, um bolo de fubá, assim, bem gostosinho. Jogar uma goiabada por cima, assim. Ou fazer uma comida especial e falar assim, olha, eu fiz isso para cuidar de você. Fiz isso para demonstrar o amor a você. No primeiro século, é muito interessante porque essa prática da hospitalidade foi uma das marcas da igreja. E a igreja ficou conhecida como a igreja que acolhia as pessoas. E o autor aqui aos Hebreus vai usar o exemplo clássico de Abraão para falar o seguinte, olha, às vezes quando você recebe irmãos em sua casa, sem você perceber, você está recebendo anjos. Olha o que diz o texto aí no versículo 2. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Você pode ser muito abençoado e abençoada ao acolher pessoas da igreja na sua casa. E sem saber, talvez você pode estar acolhendo anjos. A ideia aqui é o seguinte, Deus pode estar enviando pessoas na sua casa somente para cuidar de você. Abra a sua casa. Eu como pastor, às vezes, na maioria das vezes, sou bem recebido quando eu chego nas casas. Mas eu também já fui expulso de algumas casas. E aí, às vezes que eu fui expulso, teve uma vez que eu tive que pular a janela, porque o marido lá da irmã pegou uma faca e saiu correndo atrás de mim. Eu pulei a janela e saí correndo, mas graças a Deus ele se tornou um irmão. E agora, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrá-lo, ele fala o seguinte, pastor, me perdoa, daquele dia eu quase te matei. Eu falei, ainda bem que foi quase. Mas agora ele tem um carinho.
ele tem um respeito, ele sabe o valor da hospitalidade, ele gosta de receber. Eu tive uma ovelha que eu achei muito legal, quando ela falou o seguinte para mim: pastor, eu comprei um sofá novo com o meu 13º. Eu falei, é mesmo, irmã? Só para receber as irmãs, para tomar um chá e para a gente orar pela igreja. Eu achei o máximo isso. Sabe o que eu fiz? Falei, pois não, senhora. Eu comprei uma TV agora no final do ano. Isso foi no ano passado e agora nesse final do ano, ela comprou uma TV. Nessa hora aqui, ela está lá com a sua TV ligada e tem algumas pessoas lá assistindo o nosso culto lá na casa dela. Ela está recebendo crianças lá na casa dela. Coloca os nossos vídeos lá na casa dela, para as crianças, para os vizinhos ouvirem. Isso é hospitalidade. Precisamos parar de pensar em nós e pensar nos outros, porque às vezes nós estamos acolhendo servos de Deus, enviados por Deus, para trazer um benefício para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente fala o seguinte: eu vou levar consolo, e quando a gente chega naquela casa, a gente sai consolado por aquilo que nós ouvimos. Ou você fala assim, eu vou levar uma palavra de encorajamento, e aí você vê a fé da pessoa e você sai mais encorajado ainda. Vamos praticar a hospitalidade. Em terceiro lugar, ele fala dos presos. Dá uma olhadinha aí no verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vocês estivessem presos com eles. E aqui ele vai ressaltar a questão da visitação dos presos. E a visitação dos presos também era uma virtude cristã. Os cristãos do primeiro século ficaram conhecidos como aqueles que visitavam seus presos. E aqui eu preciso explicar isso. No primeiro século houve o que na igreja? Perseguição. Cristãos eram mortos, cerrados ao meio, viravam alimento dos leões, correto? Eram presos, torturados e simplesmente a sociedade não os visitava. Mas os cristãos, movidos pelo seu amor, visitavam os presos. Então a motivação para a visitação se dá pela palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus falou o seguinte: eu tive fome e tu me deste de comer. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso e tu foi me visitar. Então nós precisamos ter esse entendimento, e a expressão lembrai-vos denota uma lembrança que nos leva para a ação. Não é somente lembrar por lembrar, como a gente poderia falar o seguinte: olha, eu vou lembrar de alguém que está preso. Não, é de lembrar e de ter uma ação por essa lembrança. Lembrai-vos dos vossos encarcerados. Eu recebo sempre a notificação da igreja perseguida. E na igreja perseguida nós temos o relato de cristãos espalhados pelo mundo e que estão presos. Irmãos do outro lado do mundo, nesse exato momento, que estão encarcerados. E nós precisamos lembrar de orar por essas pessoas. Missionários que estão presos nesse exato momento. Pessoas que desejam levar o nome do Senhor Jesus em alguns contextos, em alguns países, mas que agora estão simplesmente aprisionados. E nós precisamos lembrar desses irmãos e orar por eles, suplicar a Deus por eles. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos tratando o nosso coração e nós estamos exercitando a misericórdia. O que é misericórdia? Quem me ajuda? Toma água. Misericórdia, o que é misericórdia? É você pegar a miséria da outra pessoa e passar no seu coração. Olha aqui a expressão, misericórdia, miséria e cardia. É passar a miséria dentro do seu coração. Então você olha para a situação de miséria daquela pessoa e passa ela dentro do seu coração. E aí o que você faz? Você se coloca no lugar dela. Você já se imaginou preso? Esse é o sentido do texto. Se coloque no lugar de quem está preso e de quem está sofrendo maus tratos. Se coloque no lugar dessa pessoa. Ontem, inclusive, nós finalizamos um kit que a Marilise vai entregar. Está aqui, o nosso irmão de capelania veio buscar. Fizemos um enxoval
para uma criança que nasceu no centro de unidade prisional aqui da nossa cidade vizinha de Votorantim. Recebemos essa notificação, Natália lavou as roupas, preparou, está aí uma caixa. E aí, quando nós estávamos preparando esse material para enviar para essa criança, eu fiquei imaginando, como que é uma mãe dar luz dentro da prisão? Se coloque no lugar. Ela não sabe se ela vai ficar com a criança. Ela não tem roupa para a criança. Ela não tem estrutura para cuidar dessa criança, lá dentro da prisão. Agora, precisamos lembrar que tem irmãs missionárias que estão presas lá no Oriente Médio, porque são cristãs. E o que nós devemos fazer? Orar por elas, trabalhar para que chegue recursos lá do outro lado. É se colocar à disposição de Deus e entender a miséria dessas pessoas. E diz o texto que nós precisamos também lembrar das pessoas que sofrem maus tratos. E aí no nosso país parece que é uma especialidade, né? Maltratar as nossas crianças. Não sei se porque eu tenho filho, a gente ouve e vê cada notícia terrível de crianças que sofrem maus tratos, de crianças que são abusadas, de crianças que são desprezadas, de crianças que precisam trabalhar no semáforo vendendo balinhas para poder sustentar a sua casa. E precisamos lembrar dessas crianças e agir em prol dessas crianças. Por isso que no Natal do ano passado nós conseguimos atender várias crianças, ou tentamos cuidar de várias crianças. Em quarto lugar, o texto vai dizer para nós do casamento. É interessante isso, ele começa com a ideia do amor fraternal, fala da hospitalidade, fala dos presos, agora ele fala do casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Entre todas as relações humanas, o mais importante, ou o digno de honra é o quê? Casamento. Aí vivemos numa sociedade que combate o casamento, que fala mal do casamento, e nós como igreja precisamos sempre lembrar que digno de honra, a coisa mais honrada é o casamento. E o casamento precisa ser sustentado pelos princípios bíblicos. É interessante que as pessoas ficam buscando elementos de fora da igreja para sustentar namoro, noivado e casamento fora da vontade de Deus. Uma vez que a Bíblia já nos ensina como ter um namoro, um noivado e um casamento feliz de acordo com a vontade de Deus. Se a gente escolher a pessoa de acordo com a vontade de Deus, tem como dar errado? Aí você vai falar assim, mas tem como dar trabalho. Não, como dar trabalho, dá mesmo. Casamento é casamento, gente. É duas pessoas diferentes, dois contextos diferentes, e agora se unem e tem que dar certo. Mas a expressão é o seguinte, vamos lutar pelo casamento, porque o casamento é digno de honra diante de Deus. Quem fez o primeiro casamento? Quem realizou a primeira cerimônia de casamento? Quem? Deus. Adão e Eva. Quem formou a primeira família? Deus. Então precisamos cuidar do nosso casamento. E o nosso leito precisa ser um leito sem mácula, sem mancha. A ideia aqui de não conter nada que não agrade a Deus. O autor bíblico está falando da sexualidade. É isso mesmo, sexualidade. Cuide da sua sexualidade com o seu cônjuge. Que o seu leito permaneça imaculado. Porque o do mundo já está imaculado. Já está manchado. Casamentos que já começam com prazo de validade definido. Os artistas fazem isso, não fazem? Faz uma festa de arromba, gastam dinheiro, e aí depois do casamento dura quanto tempo? 3 meses, 1 ano. É adultério, é escândalo, coisas vergonhosas, como diria Paulo, que não dá nem para citar aqui. Agora, e o casamento cristão? Não, o casamento cristão é digno de honra. Pensa uma coisa honrada é o casamento. E aí meu filho outro dia perguntou, papai, como que é o casamento? Eu falei, você está meio
fora de padrão, ainda não é a sua época, mas um dia você vai orar a Deus e Deus vai encaminhar, e aí mostrando para ele essa ideia e mostrando para ele, olha como é bom, como é importante a ideia do casamento. Agora dá uma olhadinha no texto. Deus julgará quem? Os impuros e adúlteros. Não caia no erro, não caia na besteira de cometer o adultério, porque adultério nos leva para a morte. A impureza não é aprovada por Deus. O que nós precisamos fazer com os nossos casamentos? Fazer com que a santidade de Deus reine no nosso casamento. Amém. Para que os nossos filhos e as próximas gerações vejam que nós temos um padrão de obediência e de fidelidade. Por exemplo, se eu errar e eu vacilar no meu casamento, por exemplo, Deus me livre, eu cair num adultério, você acha que o Timóteo vai acreditar no casamento? Sim ou não? Não vai acreditar. Se eu praticar algum ato de impureza e meu filho souber, ele vai acreditar no casamento? Então veja, digno de honra. Precisamos tratar o nosso cônjuge com honra, com respeito, entender que o nosso cônjuge foi dado por Deus. Pensa numa bênção, né? Você olha para o seu cônjuge, dá uma risadinha aí, fala assim, é uma bênção. Tem dia que dá vontade de... É uma bênção, maravilha, maravilha. Glória a Deus. Em quinto lugar, nós precisamos entender e combater o materialismo. A gente pensa que o materialismo tem a ver somente com o nosso tempo. Dá uma olhadinha aí no versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Naquele tempo já havia irmãos e irmãs avarentos, que gostavam e amavam mais o dinheiro. E aí nós precisamos entender que não existe nada novo debaixo do sol. Já disse Salomão. E tinha irmãos e irmãs lá na igreja avarentos. E a avareza no grego aqui é o amor ao dinheiro. Agora, nós interpretamos e falamos de um texto bíblico sem entendê-lo. A gente fala o seguinte, não, o problema do mundo é o dinheiro. Paulo falou que o problema do mundo é o dinheiro. O mundo só está esse caos por conta do dinheiro. Não. O que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. O problema é o dinheiro? Não. É problema buscar dinheiro? Não. Há algum problema em querer ter mais dinheiro? Não. O problema é que nós amamos mais o dinheiro do que a Deus. E Jesus falou isso. Não podemos servir a Deus e as riquezas, precisamos escolher. Então o que o texto está dizendo para nós é que a nossa vida deve ser sem avareza. Nós não podemos colocar o amor ao dinheiro na frente de outras coisas. A avareza, inclusive, não combina com a fé, porque na realidade a avareza vai denegrir o nosso testemunho social, porque quem está procurando o dinheiro e quem ama dinheiro? O mundo. O mundo ama dinheiro. Inclusive eu vi uma reportagem, acho que foi ontem, hoje ou antes de ontem, que meu irmão me mandou, que, por exemplo, na pandemia, 2% da nossa sociedade ficou mais rica, em detrimento de que boa parte da população ficou mais pobre. Mas 2% de brasileiros estão vivendo fora desse momento histórico que nós vivemos de dinheiro, porque eles estão vivendo na riqueza, eles enriqueceram, o patrimônio deles dobrou. E a pergunta é, eles amam a Deus ou eles amam o dinheiro? Vivem de uma maneira avarenta, vivem de uma maneira completamente displicente. E nós, como cristãos, amamos a Deus, que é o nosso provedor. E aí ele coloca um outro ponto para nós, que eu acho que é extremamente difícil. Dá uma olhadinha aí. Contentai-vos com o que tendes. E essa exortação é extremamente profunda. Fala o seguinte, viva contente com aquilo que você tem. E um problema que nós vivemos é que nessa sociedade contemporânea nós somos insatisfeitos o tempo inteiro. Não sei se você se deu conta, mas a internet e as redes sociais ficam jogando diante de você
questões de consumo para que você possa comprar mais e mais, e colocam diante de você a ideia de que a sua vida será diferente quando você conseguir comprar determinado produto. Veja as propagandas de carro, por exemplo. E nós, brasileiros, somos apaixonados por carro. Fala assim, a sua vida será diferente quando você tiver esse carro. Você precisa desse carro. Ou a sua vida será outra se você tiver esse carro, esse smartphone, essa casa. E aí tem uma questão sutil da propaganda e do marketing, fala o seguinte, você trabalha tanto e você merece. Porque vai gerando em nós o quê? Essa insatisfação, onde nós não nos sentimos mais contentes e felizes com aquilo que temos. E aí, um detalhe, vai nessa ideia de que você merece tudo, e você vai passando cartão, quando chegar a sua conta, a sua fatura do cartão de crédito, ela vai estar comprida. É quando você vai olhar os saldos, você vai falar assim, o que eu ganho não dá para pagar. Tudo isso, problema de contentamento. Exemplifico. Quando a gente abre o nosso guarda-roupa e fala assim, não tenho roupa para ir na igreja, é que você não está contente com as coisas que você tem. No meu caso, às vezes eu falo para a Natália, estou precisando. Há uma necessidade intrínseca de comprar mais livros. Ela fala assim, meu filho, você tem centenas que você ainda não leu, vai estudar o que você tem. Que é essa ideia de não estar contente, de não estar preenchido. E o contentamento é uma situação emocional. Nós precisamos estar contentes com aquilo que nós temos. Olhe para a sua vida, irmão, irmã. Nós temos tanto. E nós não precisamos de mais nada. O problema é que há em nós essa inquietação, essa insatisfação. E quem anda com Deus tem a sua vida completamente preenchida pelo contentamento. Às vezes a gente vai no supermercado e fala assim, na minha prateleira está faltando isso, ao invés de agradecer aquilo que já temos. Na igreja também acontece isso. As pessoas ficam comparando a igreja com outra igreja, o pastor com outro pastor, e a Bíblia está falando o seguinte, contente-se com o que você tem. Viva feliz, contente com aquilo que você tem. Contentai-vos com o que tendes. E aí eu tenho um princípio. Olha o meu princípio. Acompanhe o meu raciocínio. Se o Senhor é o meu pastor, completem comigo, nada nos faltará. Então, veja o meu raciocínio. O que eu não tenho por quê? Porque eu não trabalhei, porque eu não me esforcei, porque eu não quis, porque não. Não, o que eu não tenho, o meu Senhor julgou que não é necessário, então eu não tenho. Isso descansa o nosso coração e tira-nos dessa insatisfação o tempo inteiro. O que precisamos, segundo Paulo? Tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos nós contentes. Você tem o que comer? Fica contente. Você tem onde morar? Fica contente. Você tem uma roupa para vestir? Fique contente. Porque o contentamento significa muito mais do que uma aceitação passiva. Mas o contentamento envolve um reconhecimento positivo, que eu tenho tudo para viver. Que eu não preciso de mais e mais coisas. É interessante que ele fala o seguinte, olha, para concluir meu sermão, você deve viver contente porque Deus não vai te abandonar. De maneira alguma eu te deixarei. Nunca jamais eu vou te abandonar. Tem dois verbos muito importantes aqui. Deixar e abandonar. Deus estará com você em 2022. Deus estará com você durante toda a sua vida, te sustentando, te ajudando, provendo. Dia desses estava chovendo, e chovendo forte, e teve trovões aqui, quem se lembra? Dia desses aí atrás, estava trovejando, e meu filho ficou com medo. Quem nunca teve medo da chuva? E aí, papai, estou com medo da chuva, acordou. Falei, meu filho, o que está acontecendo? Comecei a conversar com ele.
Aí eu falei para ele assim, então fala o seguinte, eu vou ficar aqui do seu lado, na cama. Aí ele falou, não papai, me dá a mão. Aí ele deu a mão, segurei a mão dele, fiquei cantando, orando, daqui a pouco ele dormiu. E aí quando eu percebi que ele dormiu, o que eu tentei fazer? Soltar a mão dele da minha, e ele acordou de novo. Falei, não, segura a minha mão. Então demorou muito tempo para eu tentar soltar a mão dele para eu poder ir dormir. E às vezes o que eu tenho pensado é o seguinte, quando a gente ficar com medo, segura firme na mão de Deus. A mão dele está estendida para nós. E a promessa dele é o seguinte, eu nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar, porque o Senhor, versículo 6, é o meu auxílio. Todas as vezes que nós precisarmos de ajuda, Ele irá nos ajudar. Que o nosso amor seja um amor fraternal, que possamos lembrar das pessoas que estão sofrendo, que possamos acolher as pessoas em nossas casas, possamos cuidar do nosso casamento e cuidar também do nosso coração, para que o nosso coração ame somente a Deus e que eu e você não sejamos avarentos. Por quê? Porque Ele cuida, porque Ele está presente e porque Ele vai sustentar as nossas vidas.